temos aqui esse atraso e nós temos que terminar às 8h30, não é isso, Alexandre? É isso, porque tem a reunião. Em seguida vai haver a reunião do diretório, então nós vamos avançar o que pudermos, mas uma das coisas que caracteriza esse seminário, e que eu gosto muito nos seminários e cursos onde eu ministro, é me deixar levar pelo critério de não ter pressa, de não ter muita pressa. Vamos andando, inclusive aproveitando para degustar. Não se trata apenas de assimilar, não é? De pensar, de refletir, mas de degustar o texto mesmo. É aquilo que o Roland Barthes chama de saber com sabor. E os textos de Freud são saborosos, não é? Mesmo quando ele não os escreve com grandes intenções literárias. Nós sabemos que o prêmio que ele recebeu foi de literatura, né? Pelo mal-estar na cultura. Então, tem também isso de degustar o estilo do autor. E eu tenho procurado, aqui, tratando da interpretação dos sonhos, de não me limitar a uma leitura, digamos assim, psicanalítica do texto. É claro que esse é o ponto central. Afinal de contas, é para e com psicanalistas que nós estamos aqui falando e trabalhando. Mas é também de procurar ir fazendo, digamos, uma espécie de epistemologia do texto, caminhando no sentido de apontar para aquilo que permite a Freud estabelecer esse tipo de texto. Digamos assim, certas percepções, certas articulações que Freud faz e que lhe franqueiam o caminho para ir estabelecendo a sua teoria. Então, eu tenho muita preocupação de fazer esse tipo de leitura, que é claro que não deixa de haver toda uma influência da filosofia no meio dessa leitura, e principalmente dessa disciplina que está, por assim dizer, entre a filosofia e as ciências, que é a epistemologia, dessa área de saber, não é? Que se entende geralmente a epistemologia como o estudo da teoria científica, do conhecimento científico, dos seus métodos, da sua linguagem, do seu objeto, dos seus critérios de verdade, dos seus critérios de verificação, e assim sucessivamente. Mas Lacan, eu não me lembro, eu tenho anotado isso, possivelmente muitos se lembrem, Lacan, em um dos seus seminários, que no momento eu não me recordo, ele toma a palavra epistemologia no sentido de sua raiz grega, e ele vai colocar a episteme como significando colocar-se em boa posição. E eu acho que isso é que é o crucial na questão da criação científica ou filosófica. É o sujeito ter um determinado ângulo, uma determinada particularidade, um determinado recorte que lhe permite fazer determinadas elaborações e, principalmente, tirar consequências dessas elaborações. Pode-se até dizer que essas consequências vão retroativamente validar o ponto de onde se partiu. Então, eu acho que isso é muito importante, procurar ver, porque o próprio Freud fala disso o tempo todo. O próprio Freud está preocupado, digamos assim, com o seu método. E não pode deixar de estar, porque ele está criando o método, ele está fundando uma disciplina, ele está fundando uma nova esfera de conhecimento, não é? Ele está abrindo uma outra possibilidade. Então, ele não pode deixar de ir explicitando o método. E, muitas vezes, à medida que ele vai explicitando, ele vai criando. Quer dizer, o ato de enunciar é, ao mesmo tempo, o ato de criar, porque ele não está
desenvolvendo alguma coisa já pronta que ele está explanando agora para terceiros. No que ele vai explanando, ele vai construindo. E isso é visível nos praticamente todos os seus textos, e muito particularmente neste texto germinal, que é a interpretação dos sonhos. Então, dentro dessa perspectiva de buscar, digamos, uma epistemologia do texto, e eu considero que a epistemologia inclui a metodologia, não é? Porque se a epistemologia se colocasse em boa posição, a metodologia vai ser com que caminho, né? Com que percurso eu vou, a partir dessa boa posição, chegar a um conhecimento. Né? Então, eu agora vou tecer algumas considerações, principalmente a partir do item A, do capítulo 7º da interpretação dos sonhos. É interessante porque, geralmente, a gente lê, eu li isso muitas vezes, sobretudo nos primeiros tempos aí, já lá se vão mais de 30 anos, sei lá, 35, que eu comecei a estudar psicanálise, ou até mais, nem sei, não dá para calcular de cabeça assim, de você ler mais ou menos como se ele estivesse dando algumas informações de como é que ele chegou até aí, como ele está rebatendo objeções, ele está dizendo, ele faz uma espécie de revisão de alguns pontos da literatura sobre os sonhos e vai rebatendo objeções, não só que alguns dirigiram à teoria psicanalítica, porque a psicanálise já era uma prática e uma teoria quando ele lança a interpretação dos sonhos, mas também objeções que ele próprio levanta, quer dizer, o próprio Freud levanta objeções para rebatê-las. E nisso que ele levanta objeções para rebatê-las, ele caminha para um outro lugar. Isso é um método. Isso faz parte de um método não só de exposição para o leitor, como de construção da própria teoria. Pois ele começa esse item, boa parte desse item, ele vai rebatendo objeções. Objeções a quê? Essas objeções, de um modo geral, são a possibilidade de um estudo rigoroso dos sonhos. Quer dizer, será que os sonhos podem ser objeto de um estudo rigoroso? Que se possa, ainda que colocando aspas, dizer científico? É possível isso? Então, são objeções quanto à possibilidade de que os sonhos possam ser estudados com rigor e de que garantia esse estudo pode ter. Porque a garantia numa disciplina, você faz uma espécie de experimento, de verificação, que de algum modo pode ser repetida, sobretudo nas ciências da natureza. Você pode repetir o experimento. Qual é a garantia? Ainda que ele faça uma teoria dos sonhos, qual é a garantia que ele pode dar de que isso é rigoroso? Mas o que significa, em que sentido está sendo tomado o adjetivo rigoroso aí? E como ele diz na página 471 dessa edição da Imago, essa garantia seria a de conhecer os sonhos da maneira como realmente aconteceram. Então, essa seria, digamos assim, uma garantia que um cientista exigiria de Freud para que a sua teoria dos sonhos pudesse ser considerada um estudo rigoroso e, consequentemente, sério, digno de ser levado em conta sobre os sonhos. Mas, para ele satisfazer essas condições, dentro dessa perspectiva, a teoria dos sonhos teria, no mínimo, que começar dizendo dos sonhos da maneira como eles realmente aconteceram.
E isso constituiria, visto por essa ótica, uma impossibilidade de um estudo sério sobre os sonhos. Essas objeções apontam desde o caráter absurdo e irracional do conteúdo dos sonhos, passando pela facilidade com que os sonhos sucumbem ao esquecimento, e atinge, inclusive, a fidedignidade que pode ser atribuída ao relato dos sonhos, que, como se sabe, é frequentemente atingido pela dúvida. Então, qual é a garantia que se pode ter de que o sujeito, em análise, está descrevendo o sonho tal como realmente aconteceu? Parecem perguntas bastante razoáveis. E vistas a partir de uma certa visão de ciência, ou seja, a partir de uma certa epistemologia, elas são realmente razoáveis e tornam possível um estudo sobre o sonho. Mas a grande virada realmente magistral que Freud dá aqui é apontar que aquilo que é indicado como obstáculo é, pelo contrário, uma condição de possibilidade de um estudo sério sobre os sonhos. Este é o ponto central. O que é apontado como obstáculo, Freud vai ver como condição de possibilidade, ou seja, ele vai inverter. O que aparece como obstáculo que impossibilita, ele vai ver como condição de possibilidade. É justamente porque os sonhos são fragmentados, é justamente porque eles sucumbem ao esquecimento, é justamente porque eles têm aquela fachada absurda e irracional, é justamente porque eles são atacados pela dúvida e o seu relato, sobretudo, é por isso que é possível um estudo rigoroso dos sonhos. Quer dizer, é uma virada realmente magistral. Ali onde se vê impossibilidade, Freud vai ver uma condição de possibilidade. Como assim? Eu vou tentar seguir um pouco os passos que o próprio Freud indica para tentar dar conta disso que eu coloquei, o que ele colocou. Antes de examinar, entretanto, essas objeções, Freud enuncia um princípio fundamental da interpretação psicanalítica. Porque a interpretação psicanalítica não é qualquer interpretação. Então, ele indica um princípio fundamental da interpretação psicanalítica. Diz ele: aceitamos como igualmente importante interpretar tanto os componentes mais ínfimos, menos destacados e mais incertos do conteúdo dos sonhos, quanto os que são preservados com mais nitidez e certeza. Veja bem, ele formula este princípio, que não só é um princípio da interpretação, como é uma espécie de regra técnica, ao mesmo tempo. Ele estabelece este princípio como sendo um princípio que distingue a interpretação psicanalítica de outras espécies de interpretação. Ou seja, atribuímos o mesmo valor aos elementos mais ínfimos e mais incertos, e onde pairam mais dúvidas nos sonhos do que aqueles relatos que aparecem com mais clareza e nitidez. E mais adiante, Freud vai, inclusive, dizer que esses mais ínfimos são mais preciosos para o trabalho interpretativo do que os que aparecem com mais nitidez. Porque esses com menos nitidez é porque sofreram algum processo de rejeição, de resistência. Uma resistência
que está a serviço do que ele chama de censura psíquica, que, por sua vez, tem a ver com a questão do recalcado, já que no sonho o recalcado vai, digamos assim, se manifestar por uma forma indireta e alusiva. Então, ele faz, na verdade, com isto, uma verdadeira subversão na noção de relevância. Como, aliás, na psicanálise de um modo geral. Quando o sujeito está narrando alguma coisa, quando o sujeito está falando num divã, a atenção flutuante do analista não está voltada prioritariamente para aquele conteúdo, digamos, que o sujeito está narrando conscientemente, que vai tendo uma lógica, um começo, meio e fim, mas principalmente nos acidentes ou incidentes que furam essa sequência e que se apresentam como atos falhos, como esquecimentos súbitos, etc., etc. Porque é aí, nos lapsos da fala, que é possível uma irrupção de algo do campo do inconsciente. Então, é completamente diferente de uma interpretação, por exemplo, no sentido de uma interpretação jurídica, em que o sujeito quer fazer, por exemplo, uma interpretação da Constituição. Então, ele pode abordá-la tanto como um sistema e compará-la com outras constituições, num campo de direito comparado, como ele pode ir interpretando artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, procurando, digamos assim, resgatar, tornar mais explícito e claro o sentido do que ali está. Então, ele vai procurar, digamos, fazer uma interpretação no campo do enunciado. O que Freud está propondo é que se escute a enunciação. Não é? Que não se trabalhe propriamente no campo do dito, mas no campo do dizer. Não propriamente, em outras palavras, no campo do significado, mas no campo do significante. Que o significante, digamos, desliza entre significantes, nem sempre submetido a essa lógica cartesiana. Então, ele estabelece um princípio de interpretação que vai dar uma equivalência entre o que aparentemente é mais relevante, porque é lembrado com mais nitidez, e o que aparentemente é menos relevante, porque é esquecido ou atacado pela dúvida, e ele vai colocar esses termos como igualmente dignos da atenção flutuante do analista, e mais adiante ele ainda vai colocar que justamente os mais ínfimos e incertos são aqueles onde mais facilmente você vai encontrar o caminho. Então, ele faz uma subversão na noção de relevância. O que parece, não é, mais relevante, nem sempre o é. Diz ele, precisamente os elementos mais triviais de um sonho são indispensáveis à sua interpretação. E o trabalho em andamento é interrompido quando se tarda a prestar atenção a esses elementos. Pequenos detalhes, pequenas migalhas que se passa assim batido por elas. Continua ele. Ao interpretar sonhos, atribuímos importância a cada um dos matizes de expressão linguística, em que eles nos foram apresentados, levando também as falhas em consideração. Por exemplo, aquele jurista que está interpretando a Constituição, se de repente ele se engana e diz uma outra coisa, ele logo se corrige e diz a coisa certa e está tudo bem. Ele consertou. Isso não acontece de maneira nenhuma num trabalho de análise, não é? Se o sujeito diz uma coisa e depois volta para corrigir, aí mesmo é que ele vai mostrar que aquela coisa que ele diz é algo que tem a ver
com uma eclosão, digamos assim, de algo do campo do inconsciente. Então, é interessante também a expressão que ele usa, que nós damos idêntica importância aos matizes de expressão linguística. Ou seja, não é apenas ao que está ali dito, mas é como ele diz, são os matizes da expressão que tem a ver com a voz, que tem a ver com a narração, que tem a ver com a maneira como o sujeito fala daquele sonho, que tem a ver com as hesitações, com as dúvidas quanto a palavras, que tem a ver com as entonações, com um ritmo da fala, com a musicalidade da fala. Todos esses matizes de expressão linguística que não são nem propriamente só do significante ou só do significado, mas que atravessam e matizam mesmo a expressão linguística, isso tem um valor de fala, muitas vezes, mais importante do que a fala que é efetivamente enunciada. Levando também as falhas em consideração, evidentemente. Em suma, conclui ele, tratamos como sagrada escritura aquilo que os autores precedentes haviam encarado como uma improvisação arbitrária, remendada às pressas, no embaraço do momento. Então, se o sujeito vai falando ou no relato de um sonho, ou na sonata, uma determinada coisa, e depois ele diz assim, não é isso, é aquilo, Freud está dizendo que você deve tratar como sagrada escritura tudo aquilo que os autores precedentes consideram uma simples improvisação arbitrária, remendada às pressas no embaraço do momento. Então, vamos para acompanhar, né, o fio da exposição. Quer dizer, eu estou tentando ir colocando os pressupostos, aquilo que sustenta a possibilidade de uma interpretação de algo tão fugidio como o sonho. Como diz o próprio Freud, a impressão que temos é que a coisa mesmo que queremos pegar se escapa por entre os nossos dedos. Como é possível dar relevância e seriedade, digamos, científica ao estudo de algo tão imponderável, tão fugidio como um sonho. Então, ele vai dizer que essas críticas de que o sonho é fragmentado, é deformado e é sujeito à dúvida, ele diz que, pelo contrário, a fragmentação, a deformação onírica, a dúvida quanto à fidedignidade do relato dos sonhos, o esquecimento dos sonhos, a transmutação dos valores psíquicos no sonho, que, inclusive, às vezes o sujeito tem um sonho, digamos assim, de felicidade, de realização, de desejo, e acorda com uma tremenda angústia. Quer dizer, alguma coisa por trás daquele sonho de felicidade se escondia e vai aparecer no sentimento de angústia que brotou, às vezes até enquanto o sujeito sonhava ou até depois do sonho. Quer dizer, são as transmutação dos valores psíquicos. Nós sabemos, inclusive, ele vai colocar lá no texto da pulsão e seus destinos, que uma das características do recalque, ou é no texto do recalque, ou nos dois, que uma das características do recalque é a transformação no contrário. A transformação no contrário, a transformação de um afeto de amor em ódio e outras semelhantes. Essa transformação no contrário, ele diz lá, e aqui ele chama na transmutação dos valores psíquicos. Tudo isso, diz ele, longe de constituírem obstáculos, são, ao contrário, condições de possibilidade da interpretação. É
eu aqui, de alguma forma, acrescento isto, é porque o sonho não se dá claramente a conhecer que ele pode ser interpretado. É porque o sonho não se dá claramente a conhecer que ele pode ser interpretado. Na verdade, se ele se desse tão claramente a conhecer, ele dispensaria a interpretação. Ele não precisaria dela. Essas distorções, diz Freud, são, na verdade, derivados da censura onírica, a serviço da resistência. São derivadas da irrupção dos pensamentos oníricos na consciência. E ele acrescenta: posso dizer que o cerne de minha teoria dos sonhos reside em eu derivar a distorção onírica da censura. Então, aí você chega agora no nível de explicação. Da última vez eu trabalhei a diferença entre interpretação e explicação. Ele agora atinge um determinado momento que é um nível de explicação. Ou seja, essas coisas acontecem, a fragmentação, a distorção, a dúvida, isso tudo acontece porque está em operação um mecanismo que ele chama de resistência. Resistência essa que ele diz que está a serviço da censura psíquica. Esse conceito de censura psíquica, não é? Que é muito trabalhado aqui no capítulo 7º da interpretação dos sonhos, Freud, inclusive, associa, digamos assim, a nossa própria saúde mental. A censura é a guardiã, não é? A censura é a guardiã da saúde psíquica. Se não há uma censura, e aqui eu estou falando de uma censura inconsciente, mas se pode também falar de uma censura pré-consciente que está presente no próprio ato de falar. À medida que você vai falando, você vai fazendo uma censura, uma filtragem. Você não vai falando simplesmente tudo aquilo que lhe vem na cabeça, a não ser que você esteja ali fazendo análise, que até deve falar, embora não consiga falar exatamente assim. Mas o lugar de falar tudo que vem à cabeça é na sessão de análise, não é, digamos, na vida social. Você faz uma espécie de filtragem. Então, Freud diz que isso que apareceu como obstáculo, isso mesmo é explicável. Aí a gente chega no nível da explicação. Isso mesmo é explicável. É porque existe uma resistência operando a serviço de uma censura psíquica, que os sonhos são deformados, assim como os sintomas, que os sonhos caem facilmente no esquecimento, assim como, digamos, as circunstâncias determinantes dos sintomas, que os sonhos, enfim, podem ser objeto de um estudo coerente, rigoroso, assim como os sintomas neuróticos também são, porque, afinal de contas, ambos são estruturados da mesma maneira. Ambos são formações do inconsciente. Ambos são formas de expressão distorcidas, como não poderiam deixar de ser, de desejos recalcados. Porque justamente porque o desejo está recalcado, ele tem que se ligar a uma representação substitutiva, que não é qualquer representação. Afinal de contas, existe um negócio chamado sobredeterminação, que está o tempo todo atuando. Então, essa representação substitutiva não é qualquer representação, mas é uma representação que tem a ver com a representação, com o desejo recalcado. E é uma espécie de alusão a ela. É uma espécie de linguagem indireta ao que está recalcado.
E não só faz uma alusão, como faz um simulacro. O sintoma não apenas alude ao recalcado, como ele faz uma espécie de simulacro daquilo que está recalcado. Então, ele realmente pode dizer que o cerne da sua teoria dos sonhos consiste em derivar a distorção onírica da censura. Consequentemente, a distorção faz parte da interpretação. E não só da interpretação, faz parte da formação, ou seja, do trabalho do sonho. E é justamente porque a distorção faz parte do trabalho do sonho que ela tem que ser considerada num trabalho analítico, particularmente num trabalho de interpretação de um sonho. Então, agora eu coloquei a questão da fragmentação, e eu acho que é interessante colocar que o fragmento ele é como uma espécie de condensação. Todo mundo sabe, não só por experiência própria, mesmo não sendo psicanalista, ou como com seu trabalho de quem fez análise, quem é analista, de que, muito frequentemente, resta do sonho um pequeno fragmento e nada mais. Nada ocorre junto, aparece como um negócio isolado. O sujeito sabe que teve um sonho mais extenso, mas a única coisa que resta é um fragmento. E esse próprio fragmento que resta, muitas vezes, é atacado pela dúvida. Quer dizer, o sujeito nem tem propriamente certeza a respeito desse fragmento. E ele dá aquele brilhante exemplo do sonho do canal, não é? Uma paciente cética quanto ao trabalho psicanalítico teve um sonho do qual restava apenas uma palavra, canal. O que isso por si pode significar? Na verdade, isso por si não pode significar coisa alguma. Isso só pode significar uma associação. Afinal de contas, o significante sempre remete a outro significante. E o sujeito é justamente aquilo que se presentifica nesse intervalo entre significantes. Então, vê que nesse trabalho de associação de significante a significante, o sujeito se revela como efeito de haver significante. Então, essa paciente cética se lembrava dessa palavra. E nada mais, porque Freud diz, apesar de eu tê-la pressionado e tal, nada eu consegui extrair daí. Na sessão seguinte, ela se lembra de um xiste que ela escutou certa vez, se não me engano, em Dover, em que o sujeito dizia: entre o sublime e o ridículo não há mais do que um passo. Le pas de Calais, quer dizer, o passo de Calais. Só que o passo, querendo com isso dizer que os franceses eram sublimes e os ingleses ridículos. Só que o passo de Calais é o Canal da Mancha. Olha aí de onde aparece de repente e de onde menos se espera. Nós somos até tentados a dizer do nada, mas é claro que não é do nada, quando de repente vem a palavra canal. Numa coisa que ela se lembrou desse xiste. Do sublime ao ridículo não há mais do que um passo. E justamente por aí
a palavra canal veio, e nisso o que foi revelado foi aquele sentimento mais ou menos hostil que ela tinha em relação ao próprio Freud, sobretudo quando ela leu o livro dele sobre os xistes. Porque essa nota ele acrescenta depois, parece que é em 1914, consequente depois de já ter escrito também o xiste, o estudo dos xistes, que é logo depois, o xiste e sua relação com o inconsciente, que é logo depois da interpretação dos sonhos. Porque você sabe que, ao longo do tempo, ele foi acrescentando várias notas, não é? E algumas modificações a esse trabalho. Então, o fragmento é uma espécie de ponto de condensação. Porque nessa palavra canal está condensado, densamente condensado, todo um conteúdo de significante, que tinha a ver principalmente com a resistência dessa paciente em relação à análise, ao trabalho analítico e um xiste dirigido à pessoa do analista, que entra aí nessa questão do entre o sublime e o ridículo. Então, isso mostra como a interpretação ela pode ter esse alcance absolutamente inesperado. A coisa vem de onde menos se espera. No dia seguinte, ela teve uma associação que, em princípio, não tinha nada a ver com a palavra canal e que, no entanto, traz a palavra canal e o que essa palavra contém no conteúdo latente do sonho e que tem relação com a pessoa do analista e com sua obra e com sua teoria. Então, é notável tomar essa questão do fragmento como um ponto de condensação. E não é à toa que Freud diz que o menor fragmento abre a possibilidade de uma interpretação. Se isso vai ter êxito ou não, depende do trabalho associativo que o sujeito vai fazendo e da condução, digamos, da análise pelo analista. Aí Freud dá uma regra técnica de interpretação. Ele diz: pedir que o sujeito repita o relato do sonho para verificar que mudanças ele vai introduzindo. Então, ele diz: eu peço que o sujeito repita o relato do sonho. E a minha atenção está está voltada para as modificações que ele vai introduzindo. Ali onde ele usou uma palavra, agora ele usa outra. Ali onde ele usou uma determinada frase, um determinado relato, uma determinada expressão, ele substitui por outra, digamos assim, equivalente. Então, isso, diz Freud, aponta os pontos fracos da resistência. Por ali, o analista pode perceber os pontos fracos, não é? Como ele diz, os pontos fracos do disfarce do sonho. Ele até fala daquela coisa do sinal de que havia, não é, em Siegfried apenas um ponto vulnerável e que, por um ardil, Hagen convenceu, no momento de fazer uma vestimenta para ele, que fosse bordada uma pequena cruz exatamente nesse ponto fraco. E foi nesse que ele foi apunhalado. Então, ele usa essa metáfora para falar dessa questão de que, quando o sujeito vai na repetição, substituindo expressões que usou antes, está aí
em operação um trabalho da resistência. Quer dizer, de alguma maneira ele percebe inconscientemente que o que ele diz pode ter sido muito revelador. Então, ele substitui por uma palavra que, de alguma maneira, seja mais neutra, digamos. Porque nós sabemos que, ao mesmo tempo que o sujeito demanda análise para se livrar do seu sintoma, ao mesmo tempo ele se agarra tenazmente a esse sintoma. E isso atinge a interpretação dos sonhos. Da mesma forma que o sujeito leva um sonho para a interpretação, ao mesmo tempo ele está defensivamente resistindo a que essa interpretação atinja um determinado âmago que pode ser para ele próprio insuportável de perceber naquele momento. Agostinho, só uma observação, são 8h20, tá? Só para o senhor. Então a gente pode parar aqui. Aqui está um ponto ótimo para parar. E vamos pegar esses 10 minutos para a gente conversar, porque eu acabei perdendo a dimensão do tempo aqui. Mas eu acho que este momento é o momento que você interveio, Alexandre, no momento certo. Foi exatamente no momento em que eu ia passar para uma outra coisa. Então, nós podemos parar aqui exatamente e vamos conversar nesses 10 minutos que nos restam. Se é que ainda resta tudo isso, porque talvez haja um intervalo entre esta atividade e a próxima, eu não sei. Quem quiser pode se inscrever, como está dito aqui. Vai ter intervalo. Vai ter... Mas já estamos no intervalo, não é isso? Não vai ter. Dessa para outra não vai ter. Bom, desculpem, porque eu acabei não levando em conta o intervalo, apesar de ter falado em intervalo algumas vezes aqui. Emília Lobato quer fazer. Pode falar. Emília. Não, maravilhoso, como sempre, Agostinho, fantástico, né? Agora, realmente você me fez lembrar a época da PUC, quando eu lia Freud seguido, e que ele argumentava, você concordava, aí ele dizia, mas não é nada disso, é outra coisa. Isso, eu fechava o livro, respirava e digo, você é um gênio, né? Em termos de argumentação, de rebater a objeção, usando as suas palavras. Né? Quer dizer, ele argumenta, você concorda, e ele diz, mas não é nada disso, é isso, isso, isso e isso. Né? Isso. E é justamente porque primeiro foi isso que depois pode ser outra coisa. Exatamente. Só porque antes foi isso que depois pode ser outra coisa. Exatamente. Não é? Então, longe de a outra coisa invalidar a primeira, a outra coisa vem como uma consequência da primeira, ainda que pegue. E como criação dele. Dele? Como criação dele. Ele está criando aqui. É um terreno... Ele não está se baseando nas teorias clássicas do conhecimento. Sim. Ao contrário. Sim. Porque tudo aquilo que uma epistemologia cartesiana aponta como aquilo que dá coerência ao discurso, Freud vai destacar. Sim. A lógica de que se trata é outra. Outra espécie, é de outra natureza. Sim. Isso, para mim, é uma emoção estética. Sim. É uma emoção estética. De fazer sentir diferente. Exatamente. Muito bom. Muito, muito bom. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Tua questão foi ótima, Emília. Muito bom. E a questão da episteme também, já que eu estou com espaço, deixa eu usar. A questão da episteme é porque a ciência não existia. Todo saber vinha através da filosofia. E aí, depois é que a ciência, no século XIX, tomou esse nome de ciência, de científico. Né? Aparece a medicina, aparecem várias coisas, né? Que, então, a episteme leva o nome de ciência.
né? Porque então era dado, todo saber era filosófico, Sim, né? E um sim. sistema de pensamento, né? Era um sistema de pensamento fechado, né? Schopenhauer e outros tantos, né? Hegel, e aí que aparece a episteme, né? Um sistema de pensamento fechado cuja lógica interna é a sua condição de validade. Exatamente. Coisa Não é? que hoje é difícil você dizer, fulano é filósofo, porque não existe mais esse sistema de pensamento fechado. Sim. Né? Parece que o último foi o Sartre, né? Que criou um sistema circular. Sim. Né? E a ciência vai surgir como, aí se vai chamar as ciências empíricas, digamos assim, chamadas empíricas, como aquela que não se satisfaz com esse tipo de prova. Uhum. Ciência, por distinção da filosofia, ela não se satisfaz com a coerência interna do sistema como suficiente para comprová-la. É preciso uma comprovação experimental, uma comprovação de verificação. Mesmo que essa verificação não seja possível no momento, uma teoria científica não pode afastar de princípio nem a possibilidade de ser comprovada, nem a possibilidade de ser negada. Refutada. Refutada. Por quê? Isso é uma contribuição que eu acho até a mais importante de Popper para a questão da epistemologia. Um conhecimento que, por princípio, elimina a possibilidade de ser refutado, ele não pode ser considerado científico. Exato. Ao contrário do que crê o senso comum, a ciência não é um conhecimento perfeito. A ciência é sempre passível de retificação. E é por retificações e por rupturas que se pode falar de uma história da ciência, que se pode falar de um percurso da ciência. Sim. Vai se introduzir, digamos, a necessidade de uma verificação que pode nem ser possível, porque a tecnologia da época não permite. Por exemplo, Einstein, quando ele lança em 1915 a teoria da relatividade geral, ele prevê uma curvatura dos raios luminosos ao passarem no campo gravitacional de um corpo denso. Não tinha como comprovar isso. Mas 4 anos depois houve um eclipse, um dos pontos de observação foi, inclusive, Sobral, no Ceará. Sobral, no Nordeste. Sobral, no Nordeste, para onde vieram os cientistas, e aí se conseguiu fazer a observação de que, efetivamente, a luz seguia essa trajetória curva, em vez de retilínea, ao passar pela órbita, pelo campo gravitacional de um corpo denso. E com isso, a tese da curvatura do espaço ganhou espaço, digamos. Viva Sobral, né? Nesse registro. Né? Pois é. E com ela, a indissociabilidade entre espaço e tempo. Já não se pode pensar num espaço autônomo e num tempo autônomo fluindo linearmente. Sim. O espaço e o tempo é melhor chamar de um complexo espaço-tempo ligado por hífen. É um trabalho que requer uma verificação, mesmo que seja uma verificação futura. A teoria einsteiniana não afasta de princípio a possibilidade de uma refutação, porque assim como ela foi comprovada, ela poderia ter sido refutada. E as novas tecnologias comprovam isso cada vez mais, né? Espaço-tempo. Pois é. Não, e depois ainda vinha a física quântica embaralhar isso aqui. Então, eu deixo... E desconcertar tudo. Bom, são 20h29, acho que chegou na hora. Muito obrigado. E a próxima já é a próxima quarta-feira, não é isso? É isso. Vai ser 5 horas no dia 31. A gente vai adiantar. Sim, exatamente. Vai ser 5 horas no dia 31, porque eu tive aquele problema de eu ter que comparecer àquela reunião lá
do aniversário da Academia Maranhense de Letras, e aí eu precisei mudar a do dia 10 para hoje, e aí a próxima é dia 31, às 17 horas. Porque seria também o seu seminário, cairia no 7 de setembro, cairia no feriado. Então, a gente fez... Pois é, aí teve que puxar para o dia 31, exatamente. Um beijo, gente. Um beijo, brigadíssimo. Adorei. Obrigada a você. Uma Tchau, tarde tchau, ótima. muito obrigada. Tarde e noite, ótima. Qual será se o Flamengo ganhar daqui a pouco? Muito bom. Tchau. Tchau, Alexandre, obrigada. Tchau, obrigado. Obrigado, Emília. Tchau, querido. Tchau. Obrigado, Helena. Obrigado a vocês todos.